Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao material preparado por nós, professores da Escola Domingos Fuglini, né? Eu sou a professora Cida e vou dar continuidade à semana 10, né? Semana 10 do material de vocês, é a semana que fala sobre, dar continuidade, na verdade, né? Sobre Olá, turma, sou a professora Cida e vou dar continuidade à explicação do nosso material, né, do material que foi criado por nós, professores da Escola Domingos Fuglini, para vocês, alunos do nono ano, né? Esse material tem como objetivo fazer com que vocês continuem a estudar no mês de julho. A nossa apostila, ela está falando sobre movimentos sociais, o que gera os movimentos sociais, né? E no caso de vocês, nós estamos falando sobre os direitos, né, constitucionais. Então, nós falamos isso na aula passada e vamos continuar a falar sobre esses direitos nesta aula, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês a liberdade de expressão, né? E essa imagem é bem significativa, porque ela mostra aí você, no caso, você erguendo as suas mãos e dizendo, posso falar? Né? O que significa essa ação? Que todos nós temos o direito de ser ouvidos, né? Que todos nós temos o direito de nos manifestar. Perfeito? Educadamente, com sabedoria, tá? E aí, embaixo, eu coloco para vocês a definição de liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas se manifestarem manifestarem suas opiniões, né, gente? Sem medo de represália. Ou seja, todos nós, independente de sexo, de cor, de etnias, nós temos os direitos de manifestações, tá? Temos os direitos de falar e de ser ouvido. Então, a liberdade de expressão é justamente isso, você poder agir e pensar livremente, tá? E eu, como ouvinte, eu tenho que respeitar esse seu direito. Eu tenho que ouvir e respeitar a sua opinião. Posso também falar a minha? Posso. Mas, acima de tudo, a gente tem que chegar num bem comum e não impor a minha vontade sobre a sua ou vice-versa. Você se impor, né, em relação à minha. A gente tem que buscar, através da liberdade de expressão, chegar a um bem comum e não impor o meu desejo sobre o outro, tá? A relação entre a mídia, então, a relação entre a mídia e a liberdade de expressão é fundamental, né? Então, antes a gente se manifestava indo para as ruas, bem lá atrás. A gente ia para as ruas e expunha a nossa forma de pensar, tá? E mesmo lá no tempo da Grécia, onde existiam os filósofos, onde deram início às primeiras escolas e as manifestações políticas, as pessoas se manifestavam indo para as ruas, indo para as praças, né? Ficava difícil atender um grupo maior? Ficava. Então, hoje, a mídia, ela vem para atender esse grupo maior. Então, eu posso ir para as ruas hoje, me manifestar com relação a um assunto que incomoda o município de Serquilho. Esse assunto pode ser todo documentado e colocado nas redes sociais, nos jornais, na televisão, no rádio. E o que vai acontecer com essa manifestação? Essa manifestação, ela vai se espalhar pelo mundo, né? As pessoas do mundo inteiro podem ter acesso
a esse tipo de manifestação, a minha indignação. E através das mídias eu posso conseguir um grupo muito maior, fazendo com que haja uma solução mais rápida, tá? Então a mídia, ela é fundamental nos dias de hoje para que uma ação de manifestação ocorra, né, e seja aderida, tá? A troca de ideias, das discussões e do diálogo encoraja a sociedade à mudança. Perfeito. Quando há liberdade de expressão, quando nós estamos num grupo e esse grupo dá a nós a palavra, o direito da oratória, de falar, a gente consegue, em conjunto, buscar uma solução. Então, é fundamental que haja uma discussão sadia sobre os assuntos que a gente tem à nossa volta e que a gente acha que nos incomoda. Através dessa discussão, a gente pode simplesmente, não precisa ir para as ruas, mas ir alterando, né, uma situação, promovendo um processo de mudança, tá? Ele pode ser demorado? Pode, mas ele é eficaz, né? Então, quando um professor ele fala com você sobre alguns assuntos, de alguma forma você vai adquirir uma reflexão maior, porque você está obtendo conhecimento, e promover mudanças fora do espaço escolar. Então, se todo mundo discutisse de uma forma sadia as relações atuais, talvez a gente encontrasse umas mudanças por aí, né, gente? O direito de expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais. Então, eu posso ouvir, eu posso dar a você o direito de falar, mas a você também cabe a reflexão do que você vai falar. Por quê? Porque nós não podemos usar a nossa fala para humilhar, né, ou destruir o pensamento do outro. A gente pode usar a nossa fala para ajudar o outro a enxergar alguns pontos negativos e melhorar a sua forma de pensar. Então, jamais eu posso usar de argumentos que sejam chulos, que sejam ofensivos, né? E que ofenda a moral de uma outra pessoa ou que ofenda o estilo de vida dela. A gente tem que conversar com as pessoas sempre de forma reflexivas. Perfeito? Esse direito é contido pela Declaração dos Direitos Humanos. Então, a liberdade de expressão está dentro de uma lei, que é a Lei dos Direitos Humanos. Então, a gente pode sim se manifestar, desde que seja ético. Então, o que seria esse ético? Eu não posso, por exemplo, pegar a fala da Cida hoje e distorcer a fala dela, jogar numa rede social, né? E fazer com que ela seja destruída enquanto pessoa. E se você pegar e fizer uma alteração do que eu estou falando, você está criando o que nós chamamos de fake news, né? Colocando palavras, distorcendo a nossa conversa para o seu benefício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ética, principalmente nos dias de hoje, quando tudo corre muito rapidamente. O Face, as redes sociais, elas tendem a ter muitas notícias falsas, né? Que nós chamamos de fake news, tá bom, turminha? Liberdade de expressão sempre, mas com razão, com o uso da razão e com reflexão, tá bom? Jamais ofender ou mentir em relação ao que nós queremos discutir. Existem algumas formas de mostrar ao povo, né, o meu pensamento. Então,
de que forma essas manifestações de expressões se apresentam para a sociedade. Então, eu tenho aqui através das artes, que são os grafites. Para São Paulo, cansa de ver esses grafites, e no mundo, né, tem grafites espalhados pelo mundo inteiro, e sempre traz uma pegada da sociedade, né, do olhar que ele tem em relação à sociedade. Eu tenho através da escrita, tá? E depois vocês podem analisar as imagens para vocês identificarem quais são os problemas relatados nela. Eu tenho a escrita, que é uma forma da gente poder adquirir o conhecimento e se manifestar e fazer com que os outros entendam o seu pensamento. E eu tenho através da música, né? E aqui eu coloquei para vocês a música do Gabriel Pensador, tá? Que seria bem interessante se vocês conseguissem ouvir essa música. Ela é uma música atual que fala sobre o processo que nós estamos vivendo de pandemia, tá? Eu vou colocar um pouquinho para vocês, mas vocês continuem a ler, a ouvir essa música na, no YouTube, tá? Eu vou tentar passar para vocês esse processo, perfeito? Então, acho que não vai ligar, gente, mas se vocês conseguirem, ouçam essa música, ouçam, porque ela é bem interessante, ela vai ajudar vocês a entender o processo que eu estou dizendo, né? Que é a música como um meio de fazer a gente refletir sobre a sociedade. Então, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Olha, ouçam só um pouquinho para vocês entenderem. E aqui eu termino minha aula. Liberdade de expressão sempre, turma. Beleza? Tô fugindo da loucura, olhando pra janela. Não dormi, a pandemia já deixou sequela. Poesia me procura, eu nunca fujo dela. Isolado, mas nem tanto. Não vai dar tempo de vocês ouvirem inteiro. É só um toquinho. Vai lá no YouTube e ouçam ela inteirinha. Quando eu penso nesse vírus, em vários assuntos. No passado mais recente, em tudo que passamos juntos. Pensando bem, juntos não, mais ou menos. Mas pra menos que pra mais, juntos jamais estivemos. Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio. Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio. Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo. Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo. O mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara. Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade rara. Será que ele sempre dorme assim, a gente não repara? Tem gente que se mascara com um sorriso de mentira. E só quando tira a máscara a gente vê que é traíra. Tipo Judas com Jesus. Essa história é antigona, aconteceu 2020 anos antes do corona. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separar. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separar. Janela sem grade, sem ansiedade, viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela assistindo a muralha da China, lugares pra ir. A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que azul dali. Dos relógios que o tempo é fumaça, a tempestade passa pro sol ressurgir. Sem pressa, a história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça. Quando chega o Magari que varre o lixo e dá um papo sobre um bicho que se pega até no ar, pela boca e pelo nariz, trazendo medo e desgraça, deixando o mundo infeliz. Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz: princesa, a falta de ar para alguns pode ser útil, para valorizar o que é simples em vez do que é fútil. E nessa noite eu tive um sonho, agora tenho certeza, a natureza tá fazendo uma limpeza como você faz, levando muita gente boa pra outra dimensão, pra ver se os que vão ficar nessa aprender um pouco mais, pra ver se a gente agora escuta a voz que berra, na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra, e enxerga que é capaz até de interromper a guerra, pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra. Quem erra empurra os outros pro buraco, e todos estão no mesmo barco, mas não é arca de Noé, só o ser humano afunda com seu ego, e até o ouro perde o brilho quando um pai não pode abraçar um filho. O vírus nos roubou os abraços.